Minha gente, esse vídeo está sendo gravado em final de janeiro, mas você pode ver ele em qualquer momento do ano. Mas de hoje, daqui a 2 semanas mais ou menos, começam as aulas. Enfim, por um lado, os pais descansam, porque as férias acabam, as férias é aquele sofrimento que a gente tem que se virar nos 30 para arranjar o que fazer com os nossos filhos, a maior parte está trabalhando, e a gente tem que se virar mesmo, é difícil, cansativo, mas começam as aulas, ao mesmo tempo que é uma tranquilidade, que as crianças vão ficar uma boa parte do tempo na escola, mas vão começar também as doencinhas. A gente tem sempre esse intervalo de doenças nas férias, verão, né, ar livre, muito menos contato próximo com crianças em local fechado, e as crianças ficam menos doentes. E aí começa a creche, começa a escola, confinamento, local fechado, troca de secreções, especialmente os pequenos, e começa aquela série interminável de doenças, especialmente aí na faixa de 1 ano a 3 anos, 4. As crianças ficam doentes com muita frequência, às vezes 8, 10, 12 vezes por ano, é muito cansativo, e dá aquela impressão de que a criança está começando a melhorar e começa uma febre de novo, começa o catarro de novo. Por um lado o desespero, por outro lado também a sensação de que isso pode ser uma doença grave, pode ser que uma bactéria tenha chegado. Então vamos tentar entender essa situação e ajudar nossos filhos a reduzirem o número de doenças, terem doenças mais leves, poder tratá-los com cuidado adequado para que a doença seja mais leve, passe mais rápido e também evitar as complicações. E prevenir algumas delas também, né? Então vamos lá, gente. A primeira coisa é muito óbvia. Mantenha a vacinação do seu filho em dia. A vacinação ela protege a criança contra doenças graves. Se você vacinar para gripe, por exemplo, a vacina que vai sair agora em março, abril, atualizada para o perfil de vírus desse ano, você não vai evitar todas as gripes. Em primeiro lugar, porque os estados gripais, que a gente chama de gripes, não são todos influenza. A gente vai vacinar contra a influenza, que é a gripe mais grave. E ele pode até mesmo pegar uma influenza tendo sido vacinado. Você já sabe, a vacina ela protege contra casos graves, contra o agravamento, contra a hospitalização. É isso que a gente vai evitar. E também vai deixar de pegar, muitas vezes, alguns casos de gripe influenza, mas vai poder ter por rinovírus, por metapneumovírus, por, enfim, uma infinidade de outros vírus que causam estados gripais. Tá? Mas vacine seu filho, não entre na conversa de antivacinas, as vacinas são seguras e eficazes e protegem seu filho justamente contra aquilo que você não quer viver, que é uma doença grave. Segundo lugar, gente, lavagem nasal. Lavagem nasal é vida para crianças que estão se resfriando o tempo todo. A gente pode até fazer uma lavagem preventiva. Todo dia, quando chega da creche, coloca um sprayzinho ou faz uma injeção com a seringuinha ou com a garrafinha, no banho mesmo. Tem gente que faz isso, não é universalmente recomendado, tem gente que diz que isso é excessivo. Por mim, eu acho que fazer uma lavagem rapidinha, com um pouquinho de soro, na volta da creche, durante o banho especialmente, que vira uma brincadeira, é perfeitamente aceitável e funciona para prevenir, muitas vezes, essas gripes e resfriados. Eu quero falar rapidamente da técnica para a gente poder também acertar a forma de lavar, especialmente as crianças um pouco mais velhas, a partir de 2 anos, 3 anos. Garrafinha e seringa, você pode escolher uma das duas. A garrafinha, você tem 120 ml até 2 anos, de 2 anos em diante você pode usar de 240. A seringa é mais para crianças menores, abaixo de 1 ano e meio, por aí. Ela geralmente tem 10 ml. Como é que a gente faz? Eu vou mostrar com a garrafinha, que é mais simples. A gente vai preencher ela com um volume adequado de água filtrada ou fervida, seja 120, seja 240. E vai colocar o sachê também adequado. Tem o sachê para a garrafa de 120 e tem o sachê para a garrafa de 240. Ou você pode usar soro fisiológico, mas aí você vai gastar mais dinheiro e mais plástico também, é desperdício. Então usa água filtrada, de preferência filtrada e servida, e coloca o sachê adequado. Sacode bem, mãos limpas. A garrafa ela oclui a narina da criança. Tá? Nos bebês, você pode usar uma seringuinha, pode até usar no bebê abaixo de 1 ano, uma seringuinha de 1 ou de 5 ml, com essa tampinha adaptada para que ela possa ocluir a narina da criança. Senão ela fica só uma pontinha lá dentro e o soro vai sair pelo mesmo lado. Com a pontinha ocluindo a narina, ela vai sair pelo outro lado. Como é que a gente faz? Você vai pedir para eles se debruçarem sobre a pia, de preferência, inclinar a cabecinha um pouco para frente, e você vai colocar a pontinha da garrafa na narina de forma a ocluir a narina, mas não aponta para o outro lado, aponta o máximo que você puder para cima e pede para ele abrir a boca e falar "ah". Enquanto ele está falando "ah", você vai apertar a garrafinha devagar, sem fazer força, você vai ver que o líquido vai sair para o outro lado. Se o líquido estiver levemente amornado, tanto melhor. Essa é uma forma bastante eficaz de prevenir e especialmente de tratar os resfriados e gripes. A criança começou com secreção, imediatamente começa as lavagens, e aí não é uma vez por dia não, é lavar até o narizinho estar limpo de secreção. Está entupido, está saindo catarrinho amarelo, catarrinho esverdeado, vai lavando até clarear um pouquinho, mais tarde vê de novo, se estiver saindo secreção, faz de novo, fazendo 2 ou 3 vezes por dia geralmente é o suficiente. Terceira coisa, gente, muito importante, lembre de hidratar seu filho.
A criança, durante esse período, tem que estar bem hidratada, especialmente água mesmo, tá? Não use suco, muito menos refrigerante ou bebidas esportivas. Água, 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 especialmente nas diarreias e vômitos. Aí, mais importante ainda, a gente hidratar. E aí, muitas vezes, é preciso também usar soro caseiro, água de coco e outras formas de dar líquido, sopas, etc. Em quarto lugar, a febre, geralmente, ela dura 3 ou 4 dias. Não é preciso levar na emergência no primeiro dia, gente, mesmo que a febre seja alta. Não é o número do termômetro que vai definir alguma coisa. De preferência, use um termômetro de axila, mas deixe ele durante 3 minutos para ter uma medida mais precisa da febre. Não adianta tirar quando toca o bip, não. O ideal é deixar os 3 minutinhos mesmo. Se a febre passar de 38,5, a criança começa a ficar incomodada. É aí que você deve usar um antitérmico. Não precisa dar antitérmico com febre 37,5, 38, não. A febre tem um papel, ela é importante para o corpo para poder ativar a imunidade. Então usa paracetamol, melhor para os bebês, dipirona ou o ibuprofeno para os mais velhos. Só se deve usar se a gente tiver certeza que não é dengue. Isso não acontece no primeiro ou segundo dia. Se a criança estiver encatarrada, tossindo, com sintomas gripais clássicos, aí sim você pode usar o ibuprofeno, porque dengue raramente dá esse tipo de sintoma. E atenção, cuidado com as doses. Peça para o seu pediatra te passar uma dose adequada, porque a dipirona não necessariamente é uma gota por quilo, não. Isso é só em febres muito altas que a gente usa essa dosagem. Então não leve a criança para emergência na primeira febre. Primeiro tente abaixar a febre dela, para depois avaliar como é que ela está. E qual é o critério de avaliação mais importante? O estado geral da criança. Quando a criança está bem, está pedindo para beber um pouquinho ou comer um pouquinho, quando ela dá um sorriso, quando ela quer brincar, quando a febre baixa, pode ficar em casa tranquila. Quase sempre é uma virose e vai passar sozinha. Mas, especialmente, se quando a febre abaixa, a criança continua prostrada, largada, não quer comer, não quer beber, ou começa a recusar realmente, por exemplo, beber recusando o peito, recusando até água, com mal-estar, toxêmica, ou irritada, ou muito chorosa, ou muito sonolenta, com sintomas muito intensos, tosse que não para, vômito que não para, nesses casos, sempre é bom levar para a emergência para avaliar e levar rapidamente. Mas se a criança está bem, com sintomas leves, a gente pode começar a tratar em casa e esperar a evolução para ver se ela vai piorar ou melhorar. Grande maioria das vezes ela melhora. Também febres que não abaixam de jeito nenhum com antitérmico, bebês abaixo de 6 meses, especialmente abaixo de 3 meses, tem que ser sempre levados para emergência, especialmente também sintomas neurológicos, choro intenso, sonolência, dificuldade de respirar, claro, também. Todos esses são sinais de que a criança precisa ser examinada por um médico na emergência. Gente, em caso de febre também, nunca use banho gelado. Banho gelado pode piorar a criança. Use um banho morno para fresco. Esse banho vai trazer conforto, especialmente quando a criança começa a suar. Cuidado também para não confundir calafrio com convulsão. Quando a febre começa a subir rapidamente, a criança começa a tremer. Todo mundo já teve essa experiência. Isso é um calafrio. Tremer, assim, não quer dizer que ela está tendo uma convulsão. Convulsão, a criança perde a consciência, ela meio que desmaia. Às vezes você pode ter um calafrio numa febre que está subindo tão rapidamente, já está lá em cima, 39, 40, que a criança fica meio torporosa, ela pode até falar umas bobagens, como se estivesse delirando. Isso continua sendo a febre, não é uma convulsão. De qualquer forma, se há um caso como esse, essa criança provavelmente é uma candidata a ser levada para a emergência. E não use banho quando a criança estiver tendo um calafrio. Quando a febre está subindo e ela está morrendo de frio, tremendo, a gente agasalha ela. E logo em seguida, quando ela começa a suar, aí sim é o melhor momento para dar um banhozinho, que vai trazer conforto. Deixa ela uns 5, 10 minutos dentro da água, morninha, pode ficar com ela no colo, inclusive. Depois tira, enrola numa toalhinha, seca, coloca ela deitadinha na cama, deita com ela para confortar, e ela vai ficar bem. E olha, não gaste dinheiro com balinha, gota de vitamina C, remédio para a imunidade, porque isso tudo é bobagem. Tem um ou outro fitoterápico que pode ajudar, você pode perguntar ao seu pediatra, mas não existe um tratamento específico para a gripe. O tratamento é o que a gente chama sintomático. É muito líquido, é tratar a febre, é dar frutas, dar o que a criança consegue se alimentar, ela vai comer menos sim. E outra coisa que alivia é o mel. Nos maiores de um ano, 2 meses, a gente pode usar mel. Uma colher de café ou de chá nos maiores, 3 vezes por dia. Especialmente a tosse noturna, ela melhora bastante com mel. Só tome cuidado de escovar o dente depois de dar, tá? Especialmente à noite. Mas o que cura mesmo a gripe é o tempo e a nossa paciência, gente. Agora, se passar de 3 dias para 4 dias com febre alta, ou se a febre volta depois de ficar uns 2 dias sem febre, procure o médico de qualquer forma, porque isso pode ser uma complicação bacteriana dessa virose. Pode ser também uma nova virose chegando. Sim, ela pode chegar no dia seguinte que a criança melhorou da primeira, mas é sempre bom dar uma checada, né? E lembrando, gente, os sintomas iniciais duram sim 3 ou 4 dias. Febre intensa, mal-estar, muito catarro. Depois começa a melhorar aos pouquinhos, mas a tosse e o catarro podem ficar, especialmente nas crianças menores, até 10, 15 dias. Tá? É por isso que a gente tem a impressão de que emenda uma na outra, porque
ela melhora, mas existe um resíduo de catarro que fica sendo eliminado durante um bom tempo ainda, especialmente nos menores de 2 anos. E, claro, uma boa imunidade também ajuda a criança a pegar menos viroses na escola. E para conseguir uma boa imunidade, a melhor forma de fazer isso é, de novo, mantendo a vacinação em dia, o leite materno para os bebês, a boa alimentação, a alimentação natural, especialmente a alimentação vegetal para as crianças, muita fibra, evitando especialmente os ultraprocessados, muita brincadeira movimentada, que é o exercício físico da criança, brincadeira especialmente ao ar livre, contato com a natureza também é essencial para a imunidade, e muito afeto, muito amor e um ótimo padrão de sono também. Dormir bem cedo, acordar bem, isso tudo garante a melhor imunidade possível para o seu filho. Uma coisa muito importante, gente, para a gente interromper os ciclos dessas viroses. Lave bem as mãos e não mande para a escola uma criança doente, especialmente uma criança que está começando a ficar doente. Se ela passou já 3 dias de febre e aí passa um dia inteiro sem febre, sem tomar remédio, ela já pode ir para a escola lavando o nariz, com cuidados também, pedindo para todo mundo lavar as mãos direitinho, especialmente os professores, mas a chance dela contaminar as outras crianças é muito menor. Mas jamais mande uma criança para a escola, se você acha que ela está começando a adoecer, está começando a sair um catarrinho, está começando uma febrinha 37,5, é melhor ficar em casa, porque é bom para todo mundo. A gente interrompe esse ciclo de transmissão que acaba trazendo transtornos para toda a família. Assina o canal, curta o nosso vídeo e compartilha. Obrigado.